Surgem novos casos suspeitos, mas o ministro da Agricultura prevê que o país ficará livre da gripe aviária em 28 dias. INSS decide que só vai liberar novos empréstimos consignados para quem fizer biometria. Dívida dos brasileiros volta a aumentar para mais de 27% da renda familiar. Supremo Tribunal Federal começa a ouvir testemunhas sobre tentativa de golpe de Estado no país. Primeiro-ministro de Israel permite a entrada de ajuda humanitária, mas reafirma que o país vai controlar a faixa de Gaza. Novas regras impedem ensino à distância no Brasil para cursos de direito e da área da saúde. Edinaldo Rodrigues desiste de tentar reassumir a presidência da CBF e deseja sucesso ao candidato único Samir Chaldry. E sai um ranking mostrando quais são as 5 cidades do mundo onde as pessoas vivem com maior felicidade. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Subiu para 20 o número de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil em consequência de um caso confirmado de gripe aviária. Os 27 países da União Europeia também desistiram do comércio. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse hoje que existe a perspectiva do problema ser resolvido em 28 dias. O Ministério da Agricultura acompanha com atenção os desdobramentos do surto de gripe aviária detectado no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro Carlos Fávaro, as próximas 2 semanas serão fundamentais para compreender a extensão da crise. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional. O governo brasileiro tem comunicado com frequência os países importadores, buscando minimizar os impactos das suspensões temporárias das exportações de carne de frango e subprodutos. O primeiro caso da doença em uma granja comercial foi confirmado na última sexta-feira em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Brasil contabiliza 2 casos confirmados e 6 em investigação. Os confirmados ocorreram nas cidades gaúchas de Montenegro, em uma granja comercial, e em Sapucaia do Sul, em um zoológico onde cisnes foram contaminados. Já os casos suspeitos, sob análise, estão na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, Ipumirim, em Santa Catarina, Aguiarnópolis, no Tocantins, Graxo Cardoso, no Sergipe, Salitre, no Ceará e Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Diante da situação, Santa Catarina anunciou a proibição da entrada de aves vivas e ovos férteis vindas de 12 municípios gaúchos, incluindo Esteio, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. A medida foi divulgada em nota técnica pelo governo catarinense com o objetivo de conter e prevenir a propagação da doença. No Rio Grande do Sul, o governo estadual montou 7 barreiras sanitárias no entorno da granja em Montenegro. As barreiras, localizadas em um raio de até 10 quilômetros, têm como objetivo desinfetar veículos que circulam nas imediações, especialmente os que transportam animais vivos, ração ou produtos agrícolas. O estado também decretou emergência em saúde animal por 60 dias, medida que abrange 12 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, entre eles Triunfo, Capela de Santana e Gravataí. A ação permite acelerar o combate ao surto e intensificar as medidas de controle. Desde o início da operação, 94 propriedades de subsistência e uma granja de recria foram vistoriadas pelas autoridades estaduais. Entre as recomendações aos produtores, destacam-se o reforço nas práticas de biossegurança, a proibição de visitas externas às granjas e a notificação imediata em caso de aves com sintomas como dificuldade respiratória, andar cambaleante ou morte súbita. O H5N1, subtipo da influenza aviária, é o responsável pelo atual surto. Seu primeiro caso em humanos ocorreu em Hong Kong. O Ministério da Agricultura reforça que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. Produtos inspecionados seguem seguros para consumo, conforme alertam as autoridades sanitárias. O risco de infecção em humanos é considerado baixo e está restrito geralmente a profissionais com contato direto com aves infectadas. Segundo a professora Ângela Patrícia Santana, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB,
não há evidências quanto à transmissão do vírus H5N1 para humanos por meio do consumo dos alimentos. Até o momento, não existem evidências científicas que comprovam a transmissão do vírus influenza H5N1 ao homem através da ingestão de carne de frango ou ovos. Estes alimentos, eles devem ser adquiridos apresentando um selo de inspeção, que dá uma certificação de origem. Para serem consumidos, eles devem ser bem cozidos. E agora à tarde, o ministro da Agricultura informou que foram negativos os testes de Triunfo, no Rio Grande do Sul, Graxo Cardoso, em Sergipe, e Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Continuam em análise as suspeitas em Salitre, no Ceará, Ipumirim, em Santa Catarina, e Aguiarnópolis, no Tocantins. O Mato Grosso do Sul está entre os estados com maior incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave. Só na semana passada, 44 pessoas morreram. Os idosos são as maiores vítimas. Postos de saúde lotados. Consequências dos sintomas de doenças respiratórias. O boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde aponta que a síndrome respiratória aguda grave matou 203 pessoas este ano em Mato Grosso do Sul. 44 mortes foram registradas na semana de 4 a 10 de maio. Os municípios com o maior número de óbitos são Campo Grande com 88, Ponta Porã com 18 e Corumbá com 13. No país, de modo geral, as hospitalizações, estão de moderada a alta em muitos estados. Por conta também da sazonalidade desses vírus respiratórios, mas em alguns locais essa incidência está muito alta, como é o caso do Mato Grosso do Sul. Tem estudos que mostram que o vírus da influenza ele sobrevive por mais tempo em ambientes mais secos, então isso facilita a transmissão do vírus. E também tem uma questão comportamental, que na época do inverno, do outono, as pessoas acabam ficando mais tempo em ambientes fechados, mais aglomeradas, e isso facilita a transmissão desses vírus respiratórios. A doutora Tatiana é pesquisadora da Fiocruz de São Paulo. Ela afirma que crianças e idosos estão mais vulneráveis ao vírus da influenza e também ao vírus VSR. Os idosos representam 79% do total de mortes pelas doenças respiratórias. Os idosos eles têm um sistema imunológico mais frágil, mais vulnerável mesmo. E as crianças também, principalmente as crianças pequenas, que ainda não tiveram contato com o vírus, então elas são mais sensíveis, mais vulneráveis, elas não têm uma imunidade contra o vírus. No final do mês de abril, a Prefeitura de Campo Grande decretou situação de emergência em saúde pública por causa das doenças respiratórias. E uma das medidas foi liberar a vacina contra a gripe para toda a população. A vacina ela não protege contra a infecção, então a pessoa pode se vacinar e ainda assim se infectar pelo vírus, mas ela protege contra as formas mais graves da doença. A pesquisadora reforça que a vacina é uma das formas mais seguras contra as doenças respiratórias. É muito importante que essas pessoas mais vulneráveis, se vacinem contra a influenza. É a forma mais eficaz, contra óbitos e também contra internações, uma evolução mais grave da doença. Então é muito importante que pessoas idosas, crianças, pessoas com comorbidade, profissionais da saúde que estão mais expostos a esses vírus respiratórios, que eles se vacinem contra o vírus para a gente reduzir aí essa carga de hospitalizações pelo vírus. O Ministério da Educação divulgou hoje novas regras para o ensino à distância. Além de proibir os cursos 100% online, eliminou a possibilidade de candidatos das áreas médicas e de direito estudarem via internet. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que estabelece novas diretrizes para a educação à distância, a famosa sigla EAD no Brasil. As mudanças proíbem cursos de graduação que são 100% online,
exigindo pelo menos 20% da carga horária presencial. O decreto determina que os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia devem ser exclusivamente 100% presenciais. Para outras áreas da saúde e licenciaturas, a carga horária à distância não pode ultrapassar 50%, sendo que 30% deve ser presencial. Além disso, as aulas presenciais terão um limite de 70 alunos por turma. O objetivo é melhorar a qualidade da educação oferecida nessa modalidade. Os polos de ensino à distância também deverão atender os critérios técnicos, garantindo infraestrutura adequada, como laboratórios e ambientes de estudo. Será criado o cargo de mediador pedagógico, com o objetivo de apoiar o processo de aprendizagem dos alunos. Esses profissionais devem ter formação acadêmica compatível com o conteúdo do curso e o vínculo formal com a instituição de ensino superior. Já a função de tutor será limitada a tarefas administrativas. Essas medidas visam garantir que a educação à distância no Brasil mantenha padrões de qualidade e que os alunos tenham acesso a uma formação mais completa e interativa. Agora, será considerada presencial apenas a atividade realizada com a presença física e simultânea de estudantes e docentes ou outros profissionais responsáveis no mesmo local e horário. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o ensino à distância pode oferecer uma experiência rica, desde que haja um compromisso com os processos de ensino e aprendizagem. Outra mudança significativa é a obrigatoriedade de pelo menos uma prova presencial por unidade curricular, com um peso maior na nota final. Estudantes já matriculados em cursos que passarão a ser proibidos pelo MEC poderão concluir suas graduações no formato EAD atualmente em vigor. As instituições de ensino terão um prazo de 2 anos para se adequar às novas regras. 85% das vagas oferecidas no segundo semestre do ano passado pelo programa Universidade para Todos ficaram ociosas. Significa que quase 2,5 milhões de estudantes não se inscreveram e perderam a chance de cursar o ensino superior com bolsas do governo federal. Nos últimos 12 anos, o programa teve 24 indicações e ofertou mais de 4.800.000 vagas. Dessas, apenas 48,9% foram preenchidas. Em números, isso significa que cerca de 2.500.000 estudantes perderam a chance de cursar o ensino superior por meio do programa do governo federal. Criado em 2004, o programa oferece bolsas integrais, isenção de 100% no valor da mensalidade e parciais, descontos de 50% em instituições privadas de ensino superior de todo o país. O acordo é benéfico tanto para estudantes quanto para as instituições, que têm descontos em diversos impostos de acordo com o preenchimento das vagas do programa. Historicamente, o primeiro semestre disponibiliza mais vagas e tem maior diversidade de cursos, tanto que a primeira edição de cada ano tende a ser mais bem sucedida no preenchimento das vagas em comparação com o segundo semestre. A única vez que o preenchimento das bolsas ultrapassou o total de vagas ofertado inicialmente foi na edição do segundo semestre de 2016. A média de ociosidade, considerado as bolsas parciais, foi de 30%. A partir de então, a média de ocupação das bolsas vem despencando nas duas edições do ano. Em 2024, 27% das vagas parciais e integrais foram preenchidas na edição do primeiro semestre e somente 15% foram ocupadas no segundo semestre. Até 2022, o programa não aceitava estudantes egressos de escolas particulares. A mudança foi apresentada como uma medida para aumentar a inclusão social e diminuir a ociosidade das vagas, uma vez que os critérios de renda mínima per capita continuaram valendo para o novo público. E veja a seguir, INSS decide que só vai liberar novos empréstimos consignados para quem fizer biometria. E a dívida dos brasileiros volta a aumentar para mais de 27% da renda familiar. O INSS anunciou hoje que vai exigir a realização de biometria para liberar novos empréstimos consignados. A medida tem o objetivo de combater as fraudes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida foi criada para garantir a segurança nos novos pedidos de empréstimo consignado e evitar fraudes. A partir de sexta-feira, os novos empréstimos serão liberados apenas com o uso da biometria na plataforma Meu INSS. A medida complementa a decisão anterior do presidente da instituição. No dia 8 de maio, foi determinado o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Na ocasião, o presidente do INSS já tinha determinado a biometria para a contratação do consignado, mas não se falava em data.
Em 2023, foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente. A suspensão atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União e a uma decisão liminar que determinou a suspensão dos benefícios para empréstimos até que o beneficiário solicite o desbloqueio. Em decisão unânime, o tribunal decidiu manter a suspensão dos descontos de aposentados e pensionistas. Os ministros negaram todos os recursos do INSS e de entidades associativas. O governo já havia determinado a suspensão dos descontos. Cerca de 4 milhões de aposentados podem ter sido lesados, com um prejuízo total que pode chegar a 6 bilhões de reais. O endividamento dos brasileiros não para de aumentar. Hoje, mais de 27% da renda familiar vão para o pagamento de vários tipos de prestação. Nem os programas de refinanciamento das faturas está dando conta. A parcela do orçamento das famílias brasileiras comprometida com o pagamento de dívidas voltou a aumentar e já está em nível similar ao período do lançamento do programa Desenrola, criado pelo governo Lula em 2023, para estimular a renegociação de débitos e reduzir o elevado endividamento dos brasileiros. A trajetória da alta ficou mais clara a partir de dezembro de 2024. Em fevereiro deste ano, no último dado disponível, 27,2% da renda das famílias foi destinada ao pagamento de dívidas. Esse é o número maior desde julho de 2023. Segundo economistas, a piora decorre principalmente do crescimento da concessão de empréstimos e do aumento da taxa básica de juros, a Selic, que em 12 meses foi de 10,5% a 14,75% ao ano, um recorde em quase 2 décadas. A desaceleração econômica esperada com altas dos juros também deve afetar o quadro. A escalada dos juros reflete o esforço do Banco Central para frear a inflação. Mesmo com a desaceleração em abril, o IPCA acumulado segue acima da margem de tolerância. Entre os principais vilões estão alimentos e serviços, como o transporte. Especialistas apontam que o Desenrola foi bem sucedido no plano de reduzir o comprometimento da renda da população e que esse crescimento é explicado pela amortização do montante principal das dívidas e ao pagamento de juros. A expectativa do governo e de parte do mercado é que a situação melhore com a migração de dívidas, que foi viabilizada pelo crédito do trabalhador recém-lançado. Com o desconto das parcelas na folha de pagamentos, o consignado tem juros menores e prazos maiores, porque o risco de inadimplência para os bancos é mais baixo. A avaliação do governo é que os bancos precisam se envolver mais nesse aspecto para evitar que as famílias se compliquem e tenham o orçamento consumido por dívidas. Em um período de aperto monetário e endividamento em alta, os bancos tendem a restringir a oferta de empréstimos e o que sobra para as famílias em dificuldades é recorrer a modalidades com juros mais altos, como o cheque especial, o rotativo do cartão e o crédito pessoal. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que, pelos indicadores da economia, tudo aponta que a taxa de juros deverá ser mantida por mais algum tempo no atual alto nível de 14,75% ao ano. Além da fala de Galípolo, o que pesou nos primeiros pregões da semana é a situação fiscal dos Estados Unidos, que deixou de ser apontado como porto seguro para investimentos. Por isso, o dólar caiu 0,25%, cotado em R$ 5,65. E a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde, com uma alta de 0,32% aos 139.636 pontos. O IBAMA aprovou hoje uma nova etapa para a exploração de petróleo e gás na bacia do Rio Amazonas. Significa que a documentação apresentada atendeu aos requisitos técnicos. A próxima etapa será a realização de vistorias e simulações práticas para testar a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo. A região entre o Pará e o Amapá é considerada uma das mais promissoras, com capacidade para a produção de bilhões de litros de petróleo e metros cúbicos de gás. Os líderes do Reino Unido e da União Europeia fecharam um acordo que poderá reaproximar os dois lados. 5 anos atrás,
o Reino Unido desistiu do bloco, mas agora, segundo a chefe do bloco europeu, Ursula von der Leyen, esta página está sendo virada. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, comemorou a nova parceria com a União Europeia nesta segunda-feira, firmada em uma cúpula histórica e que abre um novo capítulo nas relações após a saída conturbada do Reino Unido do bloco há 5 anos. Starmer disse que o acordo, abre aspas, marca uma nova era, uma nova parceria estratégica adequada aos nossos tempos, fecha aspas. Os documentos que temos diante de nós representam um pacote sólido que beneficiará todos. Portanto, esse é um momento importante e precisamos avançar rapidamente juntos no trabalho detalhado para tornar esses planos realidade. Starmer afirmou que vantagens reais e tangíveis para o Reino Unido serão vistos em segurança, migração irregular, preço de energia, agroalimentar e comércio, bem como na redução de contas, criação de empregos e proteção de fronteiras. Por sua vez, a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, declarou se tratar de um grande dia. De fato, agora estamos virando a página e abrindo um novo capítulo tão importante nestes tempos, pois assistimos ao aumento das tensões geopolíticas. Mas temos a mesma mentalidade, compartilhamos os mesmos valores. Os Estados-membros da União Europeia aprovaram 3 textos que foram assinados na cúpula, particularmente sobre defesa e após um avanço de última hora, a questão dos direitos de pesca. Pelo acordo final, o Reino Unido manterá as suas águas abertas para pescadores europeus por 12 anos após o término do acordo atual em 2026, em troca de o bloco de 27 países flexibilizar indefinitivamente a burocracia na importação de alimentos do Reino Unido, disseram diplomatas. As negociações ocorrem em um momento em que a União Europeia e o Reino Unido correm para se rearmar diante da ameaça da Rússia e dos temores que, sob o comando do presidente Donald Trump, os Estados Unidos não ajudem mais a proteger a Europa. A parceria de defesa deve significar conversas mais regulares sobre segurança, a possibilidade do Reino Unido se juntar a missões militares da União Europeia e o potencial de Londres aproveitar totalmente um fundo de defesa de 150 bilhões de euros, o equivalente a 167 bilhões de dólares que está sendo criado pelo bloco. Quem tiver informações sobre o Hezbollah para passar aos Estados Unidos poderá receber uma recompensa de 60 milhões de reais. O objetivo da oferta do governo americano é interromper as redes de financiamento do grupo terrorista que atua na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. O Hezbollah é a força militar mais poderosa do Líbano e é considerada por muitos países uma organização terrorista, principalmente para os Estados Unidos. Por isso, o Departamento de Estado norte-americano anunciou uma recompensa de 10 milhões de dólares, o equivalente a 60 milhões de reais, para qualquer pessoa que dê informações para desarticular os canais de financiamento do grupo. Conhecido como a Tríplice Fronteira, localizada entre o Brasil, Argentina e Paraguai, é responsável por inúmeras atividades criminosas para levantar recursos financeiros para o Hezbollah, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando de carvão e petróleo, comércio ilegal de diamantes e falsificação de documentos. A Tríplice Fronteira também lucra com negócios dentro da lei, como construção civil, importação e exportação de mercadorias por toda a América Latina. A denúncia é anônima e a recompensa milionária será oferecida por informações que permitam identificar e neutralizar a fonte de renda, doadores e empresas controladas pelo grupo ou qualquer esquema criminoso que beneficie financeiramente o Hezbollah.
O pagamento será feito através do programa Reward for Justice, que traduzido para a língua portuguesa significa recompensa por justiça, e que já distribuiu mais de 250 milhões de dólares para 125 informantes que ajudaram a neutralizar ameaças à segurança dos Estados Unidos. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal começa a ouvir testemunhas sobre tentativa de golpe de Estado no país. O primeiro-ministro de Israel permite entrada de ajuda humanitária, mas reafirma que o país vai controlar a faixa de Gaza. O ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Adiel Pereira Alcântara, disse hoje que recebeu orientação para prejudicar a chegada de eleitores do presidente Lula no dia das últimas eleições. Ele era subordinado ao ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez, que foi declarado réu pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal deu início às audiências com testemunhas no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados. A ação penal, que tramita na corte desde março deste ano, coloca os réus sob suspeita de crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e outros crimes relacionados ao patrimônio tombado. Ao todo, devem ser ouvidas 81 testemunhas, entre indicadas pela acusação e pela defesa. A audiência de abertura, na tarde de hoje, contou com o depoimento de 5 testemunhas de acusação. Estavam previstas inicialmente 6, mas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi dispensado pela PGR de depor nesta fase, permanecendo apenas como testemunha de defesa do ex-ministro Anderson Torres. Entre os nomes que prestaram depoimento nesta primeira etapa estão o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e também o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira. Ambos também foram arrolados como testemunhas de defesa de Bolsonaro e outros réus. Além deles, também foram ouvidos Éder Lindsay Magalhães Balbino, empresário ligado à elaboração de um documento sobre as urnas eletrônicas, Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência que teria ajudado na criação de planilhas para Anderson Torres, e Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador da área de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Para os dias seguintes, estão programados os depoimentos de testemunhas indicadas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e também delator no processo, além de outras ligadas às defesas dos demais envolvidos. Um dos momentos mais aguardados da fase de instrução ocorrerá em 30 de maio, quando devem prestar depoimento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o deputado federal Eduardo Pazuello. Todos foram listados como testemunhas pela defesa do ex-presidente. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa de Bolsonaro para adiar as audiências. Os advogados alegaram que precisavam de mais tempo para analisar novas provas adicionadas ao processo. O ministro, no entanto, afirmou que o novo material não altera os fundamentos da denúncia já recebida pelo Supremo. Moraes também sinalizou que, caso seja apresentada alguma prova específica com relevância direta para a acusação ou para as testemunhas, poderá avaliar a necessidade de novas oitivas em outro momento. Essa fase, conhecida como instrução processual, ainda não é relacionada ao julgamento final. A primeira turma do STF aceitou a denúncia contra os acusados no dia 26 de março por unanimidade e agora o processo avança para a coleta de depoimentos e eventual produção de outras provas. A primeira-dama Rosângela da Silva Janja se defendeu das acusações de que teria quebrado o protocolo ao falar sobre os efeitos da rede social chinesa TikTok. Janja citou o episódio para reforçar sua posição a respeito da regulamentação das redes, onde o Congresso Nacional enfrenta resistência. A primeira-dama Janja da Silva participou de um evento do Ministério dos Direitos Humanos sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E ao falar dos riscos gerados pelas redes sociais, fez referência ao episódio. A primeira-dama respondeu às críticas dirigidas a ela por falar sobre o TikTok durante o jantar com o presidente asiático Xi Jinping na semana passada, afirmando que não há protocolo que a faça ficar calada. É uma honra para mim estar aqui para conversar com vocês
vocês nesse dia tão importante. Eu fico feliz que vocês me convidaram e que eu vou poder falar e que eu não vou precisar ficar calada. O protocolo aqui me deixa falar, né, Macaé? Não vou tropeçar. Aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja. Na semana passada, ela teria criado o mal-estar durante o jantar em Pequim com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Xi Jinping e ministros ao citar os abusos cometidos na rede social chinesa. O presidente da China respondeu que o Brasil tinha o direito de regulamentar o TikTok e até banir a rede social se achasse necessário. Na ocasião, a primeira-dama perguntou ao líder chinês se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. A dita gafe de Janja tem sido duramente criticada pela oposição e parte da imprensa que viram como inadequada a postura da primeira-dama. O efeito diplomático entre os países, no entanto, não teve repercussão negativa, de acordo com Itamaraty, que viram na colocação de Janja algo natural dentro da pauta trazida pelo presidente Lula. Janja aproveitou o discurso no Ministério dos Direitos Humanos para pedir um esforço para aprovar a regulamentação das redes sociais no Congresso Nacional, afirmando que o tema não deve ser tratado como uma fofoca de bastidor. O presidente saiu em defesa da esposa na semana passada e confirmou que ele puxou o assunto sobre a necessidade de regulamentação das redes sociais e aproveitou para dar uma bronca em quem vazou a informação durante a entrevista que concedeu em Pequim antes de partir após visita de 3 dias à capital chinesa. Para ele, alguém teve a pachorra de revelar o que aconteceu no encontro confidencial e que participaram apenas ministros e parlamentares. 3 pessoas morreram hoje depois que o elevador de uma obra despencou em São Paulo. Uma pessoa que passava pela região passou mal quando viu o que aconteceu e precisou ser socorrida. O elevador de carga era utilizado para carregar tijolos e cimento, usados na construção de um condomínio no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. O elevador despencou e matou 3 homens que trabalhavam nessa obra. Essas são imagens aéreas do condomínio onde aconteceu o acidente. Ao todo, 6 equipes do Corpo de Bombeiros e uma da Polícia Militar foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Mas, infelizmente, todos eles morreram no local. Os bombeiros informaram que as vítimas eram homens de 43, 26 e 20 anos de idade. E, além dos 3 mortos, uma 4ª vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital. De acordo com a polícia, ela foi socorrida por algumas pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Ela não estava no elevador, mas estava na região e passou mal ao presenciar o trágico acidente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse hoje que vai permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas reafirmou que o país vai retomar o controle da região. A declaração do premier israelense foi divulgada em suas redes sociais em meio ao aumento da pressão diplomática, com dezenas de países pedindo o restabelecimento da ajuda humanitária e classificando as ações de Israel como escandalosas. Netanyahu também explicou que os países amigos disseram que não tolerariam imagens de fome em massa na faixa de Gaza. 22 nações, incluindo a Alemanha, França, Reino Unido, exigiram que o país permita imediatamente a retomada da ajuda a Gaza. Em um comunicado conjunto, prometeram responder com medidas concretas caso Israel não cesse a ofensiva militar. Desde o dia 2 de março, nenhum carregamento de apoio às vítimas entrava em Gaza. De acordo com o Ministério da Defesa israelense, o primeiro transporte autorizado incluiu 5 caminhões da ONU com alimentos para recém-nascidos. Apesar da pressão internacional e da justificativa de Netanyahu, a liberação da ajuda não foi unânime entre os setores políticos de Israel. O ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir, disse em sua rede social que os reféns não recebem ajuda humanitária. Já o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, também integrante da extrema-direita, defendeu a decisão, enfatizando que nenhum suprimento seria autorizado a chegar ao Hamas.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou nesta segunda-feira sobre o anúncio de seu diagnóstico de câncer de próstata agressivo com metástase nos ossos. Biden agradeceu o apoio que está recebendo. Em uma publicação em seu perfil no X, o democrata destacou que é sempre nos momentos mais difíceis que as pessoas aprendem a ter mais força. O ex-presidente norte-americano disse que o câncer afeta a todos. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigada por nos ajudar com amor e apoio, escreveu o democrata. A mensagem é acompanhada de uma foto dele, sorrindo, e da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que aparece segurando um gato. Mais cedo, o também ex-presidente norte-americano Barack Obama já havia lamentado a notícia e destaca que Biden lutará contra o câncer com sua determinação. Ninguém fez mais do que Joe para encontrar tratamentos inovadores para o câncer em todas as suas formas. E estou confiante de que ele enfrentará esse desafio com sua característica determinação e elegância, afirmou Obama no domingo. O gabinete de Biden anunciou que o ex-presidente norte-americano está com uma forma agressiva da doença. Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado para a descoberta de um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um score de Gleason de 9 com metástase óssea, diz o comunicado. A nota enfatiza ainda que, embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz. Logo após o anúncio, a ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o atual mandatário, Donald Trump, lamentaram o diagnóstico e disseram estar entristecidos. Os dois também desejaram uma rápida recuperação a Joe Biden. E veja a seguir, Edinaldo Rodrigues desiste de tentar reassumir a presidência da CBF e deseja sucesso ao candidato único, Samir Chowdhury. E sai um ranking mostrando quais são as 5 cidades do mundo onde as pessoas vivem com maior felicidade. Edinaldo Rodrigues anunciou hoje que desistiu de tentar reassumir a presidência da CBF, de onde foi afastado na semana passada. Ele aproveitou para desejar boa sorte a Samir Chowdhury. Ele é o atual presidente da Federação de Futebol de Roraima. Chowdhury foi o primeiro e o único a conseguir se candidatar para a eleição do próximo domingo. O roraimense teve o apoio de 25 das 27 federações estaduais do futebol brasileiro, além de 10 clubes. O apoio maciço das entidades a Chowdhury inviabilizou a tentativa do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, de concorrer ao posto. Pelas regras da CBF, é necessário o suporte de pelo menos 8 federações estaduais. Como Chowdhury conseguiu o aval de 25 das 27 existentes no país, tornou impossível para qualquer outro interessado se candidatar. Além da FPF, comandada por Carneiro Bastos, 32 clubes e a Federação de Futebol do Mato Grosso apoiaram o mandatário paulista. Apesar da concordância com a maioria dos clubes de expressão, o regulamento prevê que o voto das federações tem peso 3 nas eleições, contra peso 2 dos 20 clubes do Brasileirão Série A e peso 1 dos 20 clubes da Série B. As federações têm, portanto, 81 pontos contra 60 dos clubes. A necessidade do apoio de um número mínimo de federações costuma travar candidaturas à presidência da CBF. As eleições para o comando da entidade têm candidato único desde 1989. Samir Chowdhury tem 41 anos e é médico infectologista. Ele foi eleito para o comando do futebol de Roraima recentemente, para o lugar do próprio pai, Zeca Chowdhury, presidente da entidade roraimense por mais de 40 anos. Seu mandato no estado do norte do país começaria em 2027. Sem nunca ter trabalhado em uma federação expressiva para o futebol brasileiro, Chowdhury afirmou que tem experiência em gestão pública e que todo esse processo eleitoral foi democrático. A saúde pública no Brasil enfrenta desafios como longas filas e falta de recursos. Um levantamento revelou que a cada 3 minutos, uma pessoa internada e quase 2 milhões desses casos poderiam ser evitados.
O levantamento foi realizado por uma associação civil, baseada no Sistema de Informações Hospitalares disponíveis no Observatório de Saúde Pública. A pesquisa concluiu que no ano passado, ao menos 2 milhões de internações no Sistema Único de Saúde poderiam ser evitadas com a atenção primária adequada. O termo é usado para o conjunto de ações de saúde individuais e coletivas que promovem o diagnóstico e prevenção de doenças para reduzir os danos futuros. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a área poderia resolver 80% a 90% dos problemas de saúde do paciente ao longo da vida. No entanto, a atenção primária recebe poucos investimentos e é considerada como ineficiente e mal equipada. Segundo o Ministério de Saúde, a cada 3 minutos uma pessoa é internada devido a complicações médicas. No ano passado, os casos de internações mais comuns foram de doenças já diagnosticadas, como asma e diabetes, que não foram tratadas corretamente para evitar a piora do quadro do paciente. A taxa de internações registrada representou 11% de 14 milhões de ocorrências. Segundo especialistas, a saúde preventiva deve ser fortalecida, especialmente em áreas periféricas que apresentam falta de infraestrutura, recursos e profissionais capacitados. O levantamento revelou que as internações que poderiam ser evitadas ocorrem principalmente entre idosos e crianças de até 4 anos. As mulheres também representam uma grande parcela devido a complicações na gestação e doenças em órgãos reprodutivos, como o câncer de colo de útero, que pode ser prevenido com a detecção precoce. O governo federal investiu no programa Mais Médicos em 2023 e ao menos 7 mil profissionais foram distribuídos nos municípios brasileiros para reduzir a demanda por atendimentos. Saiu mais uma pesquisa sobre a gordura no fígado. Mais de 60% dos brasileiros revelam quem estão preocupados com a situação, mas a maioria nem sabe o que fazer para evitar o problema que pode ser fatal. Esteatose hepática, ou também conhecida como gordura no fígado, é uma condição que afeta milhões de brasileiros em todo o mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 30% da população adulta tem algum grau da doença, cenário que gera preocupação entre os brasileiros. Um estudo recente feito pelo Instituto Datafolha, em parceria com a farmacêutica Novo Nordisk, revelou que 62% da população brasileira se preocupa com a condição. Entretanto, a pesquisa chamou a atenção por apontar a falta de conscientização dos brasileiros com relação à doença. Entre os participantes do estudo, mais de 60% dos entrevistados nunca chegou a fazer um exame ou não sabe quais exames detectam essa condição. Segundo especialistas da área de saúde, esteatose hepática é caracterizada pela infiltração de células de gordura nas células do fígado. Em quadros leves, ela não causa sintomas, mas em casos intermediários é possível gerar dor no abdômen, cansaço, fraqueza, perda de apetite, aumento do fígado e dor de cabeça constante. Em estágios mais avançados, caracterizados pela inflamação e fibrose, podem sim ocorrer sintomas mais graves, como confusão mental, hemorragias, queda no número de plaquetas sanguíneas, pele e olhos amarelados, condição conhecida como icterícia, alterações do sono e inchaço dos membros inferiores. Segundo o Ministério da Saúde, a doença pode se desenvolver a partir de diversas causas, com destaque para o consumo excessivo de álcool e fatores de risco como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, diabetes, alimentação, entre outros. Segundo os responsáveis pela pesquisa, o objetivo do trabalho era entender as percepções dos brasileiros sobre a gordura no fígado, uma das doenças hepáticas crônicas mais prevalentes e que afeta aproximadamente 25% da população mundial. Um estudo divulgado nesta segunda-feira apontou as cidades mais felizes do mundo este ano. Foram levadas em conta 6 indicadores sociais. Nenhuma cidade brasileira foi citada.
De acordo com a pesquisa, Copenhague, na Dinamarca, lidera a lista após somar 1.039 pontos. E o Instituto pontuou o porquê de a cidade estar no top 1. Copenhague é reconhecida por seu compromisso com a educação e a inovação. Cidade onde fica uma das universidades globais de mais alto nível do mundo, Copenhague promove uma forte cultura de aprendizagem, com 11% dos residentes engajados em educação ao longo da vida. Uma população altamente educada define a cidade, onde 20% dos cidadãos possuem mestrado, 86% são fluentes em pelo menos uma língua estrangeira e impressionantes. 98% possuem habilidades digitais. Zurique, na Suíça, a Praça em segundo lugar. Excelência em cidadania e economia, somando 993 pontos. A cidade-estado de Singapura, em Singapura, vem em terceiro lugar, com referência em governança e saúde, alcançando 979 pontos. O estudo dá ênfase ao objetivo real da pesquisa, que não é premiar a cidade mais feliz, mas mostrar que as cidades estão tentando melhorar as condições de vida de seus habitantes. Um ponto levado em consideração é o total de espaços verdes e iniciativas de inovação social que há no município. A cidade de Seul, na Coreia do Sul, ficou em sexto lugar, mas se destacou na categoria Cidadãos. Com 260 pontos, o município mostrou que auxilia os moradores em suas necessidades do dia a dia. Estocolmo, Suécia e Taipei, em Taiwan, território chinês, empataram na categoria Políticas Ambientais e Modalidade. Já Buenos Aires, capital argentina, aparece em 78º lugar, sendo a primeira do ranking em nosso continente. Quito, no Equador, fica em 187º lugar. Grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro sequer, aparecem entre as 200 melhores do planeta. Aconteceu no último sábado o primeiro encontro Homens que Vencem de 2005 na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista. O culto especial tem ajudado os homens a se aproximarem de Deus por meio de uma programação muito especial. O primeiro encontro Homens que Vencem de 2005 marcou a vida de milhares de homens. E cada momento do culto foi uma oportunidade de sentir a presença amiga de Jesus. E a programação especial contou logo na abertura com o louvor do pastor Adeilton Gomes, que cantou e emocionou o público presente. Deus faz além, Deus faz, canta Homens que Vencem, aleluia, o que eu posso ver, o que eu posso fazer. O missionário R.R. Soares deixou uma palavra de fé e de esperança para fortalecer espiritualmente os homens. Você tem que servir a Deus como se não tivesse ninguém mais servindo. É como diz a Bíblia. Aí você vai ser bem-sucedido. O evento também contou com o louvor e a pregação do pastor Jaime de Amorim Campos, deixando o culto cada vez mais especial. Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. A Igreja da Graça há muitos anos realiza o culto Homens que Vencem, justamente para ajudá-los a se conectarem com os ensinamentos de Jesus. Assim, ajuda eles a se capacitarem para vencer os desafios da vida por meio da fé e determinação. Rodrigo Gattinone destacou que o culto Homens que Vencem já é sagrado para ele e faz questão de estar presente em todos os encontros. Eu acho importante, assim, para os homens, todos os homens, esse momento de comunhão, porque você começa a refletir a palavra que é pregada somente para nós, assim. É algo interessante, porque ela fala ao seu coração, então é importante. Você começa a praticar, você começa a mudar um pouco o seu jeito de ser, começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo através da palavra, né? Eu acho muito importante, né? Edivaldo de Freitas diz que volta para casa renovado, deixando tudo que atrapalha para trás, fortalecendo a sua conexão com Deus. A gente volta mais renovado, mais reforçado, sobretudo porque a palavra nos incentivou a deixar para trás tudo aquilo que nos amarra.
tudo aquilo que faz com que a gente não contemple a palavra de forma completa. E a palavra mostrou que a gente está ignorando, que a gente está deixando de lado e está aproveitando só uma parte, como fez o Saul. E devemos verdadeiramente adorar a Deus de forma completa. A gente volta muito melhor. O pastor Carlos Silva, coordenador do Estado de São Paulo do encontro Homens que Vencem, já estava na expectativa para esse momento. Destacou como é bom ver os homens se transformando pela palavra de Jesus. É bonito ver o homem sendo liberto. O homem que vem pela primeira vez, o primeiro contato dele com a igreja, com o evangelho, numa reunião dos homens que vencem. Daí ele aprende, entendeu, que tem coisa maior e melhor para ele, daí ele vai procurar a igreja mais próxima, ele vai começar uma caminhada com Jesus e são libertos, de repente, de um vício, entendeu, de uma prática que ele achava que era normal e ele descobre na Bíblia que aquela prática não era normal e começa a ser um pai de família de verdade, marido de uma só mulher, vai honrar os filhos dentro de casa, vai se preocupar com a ética, entendeu, que o homem tem que se preocupar. Eu acho que é a coisa mais bonita para a gente que cuida dos homens que vencem, é ver essa transformação. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.